TV Capital, a imagem de Goiás. Assista a TV Capital também na internet. Acesse o site e confira toda a programação ao vivo. www.tvcapitalgoiania.com. TV Capital, a imagem de Goiás. Há mais de 8 anos, a Concremaster é uma empresa especializada em soluções de artefatos de concretos pré-moldados para empresas e pessoas físicas que desejam produtos com qualidade e designs exclusivos. Tubos para a galeria de água pluvial de todos os diâmetros e complementos, além de concregramas e bloquetes, são alguns produtos que a Concremaster pode lhe oferecer. Teremos o maior prazer em atender você, com toda a pontualidade, tecnologia e qualidade que só a Concremaster pode oferecer. Acesse concremaster.com ou ligue 3595-2024. Concremaster, a melhor opção para a sua construção. Boiadeiro Restaurante e Choperia. Há mais de 35 anos oferecendo qualidade e requinte aos seus clientes, o Boiadeiro apresenta suas novas instalações em um novo endereço na Avenida Mutirão. Capacidade para 500 pessoas, estacionamento com manobrista, almoço por pessoa e por quilo, além de pizzaria. Aos sábados, feijoada com roda de samba. Venha conhecer este novo e diferenciado espaço para saborear deliciosos pratos e desfrutar do mais relaxante ambiente na Avenida Mutirão, acima da Praça do Cigano. Boiadeiro Restaurante e Choperia. Fone 3285-2170. Coleção Outono e Inverno Jean Darroux, de tirar o fôlego. Porque a corrupção dá mais dinheiro. É mais fácil você ser bandido do que você ser policial? É a pessoa que tem a capacidade para resolver, foi eleita para isso, tem recursos para isso e não resolve. Capital Urgente, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na TV Capital. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, começando pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, ou pela internet, né, que você pode nos acompanhar também pelo tvcapitalgoiania.com, mais uma edição do Jornal Argumento, debatendo os principais assuntos da semana. Vamos falar no desdobramento dessa Operação Monte Carlo, né? Foi solicitada uma CPI por Protógeno Queiroz. Neste domingo agora, mais documentos foram divulgados, nós vamos falar sobre esse assunto. Também outro tema, né? A vinda da presidente Dilma ao estado de Goiás e também sobre a polêmica de um vídeo que foi divulgado de um soldado que foi agredido por um tenente da Polícia Militar, os assuntos que mais chamaram a atenção durante a semana. Para falar sobre esses e outros assuntos, está conosco aqui a nossa equipe, sempre presente, de forma cavalheiresca, desculpe minha língua, né? O ar-condicionado já está forte, já está forte. Valéria Aquino, bem-vindo e boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite para você que está em casa e na internet também. Um abraço. Ok, conosco também, né, sempre participa conosco, o jornalista Urias Júnior. Bem-vindo, boa noite, Urias. Boa noite, André, boa noite, Valéria, boa noite a todos, boa noite quem está em casa. Nos acompanhando sempre. E já foi apresentado, né, doutor Ari Queiroz, juiz que sempre dá um brilho especial e traz para a gente aqui aquela visão jurídica de muitas coisas que a gente não conhece, né? É importante que você conheça os seus direitos e a participação do doutor Ari aqui tem essa coisa de cidadania, né? O cidadão conhecendo os seus direitos, ele se torna cidadão. Boa noite, bem-vindo, doutor Ari. Boa noite, André, boa noite, amigos, boa noite, telespectadores, boa noite a todos em casa. Ok, nós vamos, o telefone já está aí para que você possa mandar o seu torpedo, a sua participação, o Twitter, a Valéria Aquino ali já está pronta, o Urias Júnior, toda a equipe, você pode mandar seu Twitter, pode também mandar sua mensagem e nós vamos sempre repassando aqui a opinião dos telespectadores. Vamos começar por um fato, né, que na sexta-feira
chamou a atenção de muita gente, que foi um vídeo de um tenente da Polícia Militar, em uma abordagem da polícia, acabou agredindo, né, dando tapas em um soldado. Mas antes disso a gente vai voltar um pouco, né, porque já alguns excessos já estão sendo cometidos há algum tempo e a gente vai relembrar algum deles aqui. O primeiro, a gente vai mostrar agora em Lusiânia, né, 2 policiais militares abordaram uma pessoa, tentaram fazer a prisão e aí acabaram agredindo esse rapaz também, o pretensa indiciado, vítima, seja o que for. Acho que a gente tem o vídeo aí, vamos relembrar o primeiro fato que aconteceu. Solta aí. Olha isso não, rapaz. Olha, não dá pra filmar não, gente. Não dá pra filmar não. Não. Já mostrando esse vídeo, né? Ele foi, se puder cortar o áudio, o rapaz aí ele está sendo detido e olha a forma como ele é colocado dentro da viatura. Aí ele acabou, o rapaz já imobilizado, algemado, acabou sendo colocado dessa forma lá dentro da viatura. Aconteceu em Lusiânia. Pode passar para cá, né? Vamos posicionar o próximo, né? Um outro fato que aconteceu de um advogado que filmou pelo celular a abordagem de alguns policiais contra o motorista lá da Comurg. O policial se sentiu assim, intimidado pela ação do advogado que estava filmando tudo. Se o vídeo estiver aí, vamos mostrar. Já pode colocar no vídeo. Aí o advogado ele filmava, né, pelo automóvel, estava dentro do carro dele. O caminhão da Comurg parado fazendo serviço e um policial ele acabou agredindo também o policial. Aí quando ele percebeu que o advogado estava filmando pelo celular, ele vai até o policial. Aí se tiver o áudio pode soltar para a gente acompanhar, é importante. Bom dia. Tudo bem? Tudo. O senhor pode descer do veículo com a mão na cabeça, por favor? Por que, senhor? Mas eu não sei se o senhor está com aí... Não, só tô... Bom, esse foi o penúltimo caso, né? E agora na sexta-feira foi divulgado um vídeo onde um policial há 2 anos, ele foi agredido durante uma abordagem da Polícia Militar e o tenente... Vamos ver, o vídeo fala por si, né? Vamos ver o vídeo. Olha a parede, anda! Vamos na parede aí. Bora, vai lá pra frente. Desliga o som. Ô Paulo, acompanha esse lixo aí que dessa polícia aqui comigo. Vem aqui, seu lixo. Falando assim comigo, ele Claro. deixa ele aí não. Mas quantos homens vai fazer você não? Tira essa arma da briga de boa, de boa. Na moral, né? Tem medo de homem? Falou comigo. Rapaz, você tá folgando comigo, eu vou tirar uma presa em flagrante. Você desconfia. Tá policial militar dando um bom exemplo. Entendeu? Morosidade, olha pra trás, esse cara ruim, não é assim. Todo mundo foi aqui tranquilo, foi abordado, ninguém foi destratado, certo? Isso aqui é uma operação da Polícia Militar, operação de legalidade, para a segurança do senhor. O senhor sabe que isso aqui é um setor de pessoas, a maioria trabalhadores, mas infelizmente tem pessoas aqui à margem da lei, certo? Então isso aqui é para a segurança de vocês. A Polícia Militar está à disposição de vocês aí. Uma boa noite, tá? Precisando de nós, é só ligar 190, pode voltar para a atividade de vocês. Bom, depois disso, o Tenente Paiva ainda diz uma boa noite para todos. Doutor Ari, Urias, Valéria, diante dessas imagens, nós que somos conhecidos por trabalhar na mídia, todas as pessoas me abordavam e diziam o seguinte: André, se faz isso com um policial militar, o que não faz com o povo? E aí eu falei, olha, eu não tenho como responder, eu vou guardar esse questionamento e vou passar para minha
equipe de comentaristas. Faz o que fez o rapaz lá do Luziane. Atitudes isoladas de um oficial da Polícia Militar, um tenente, ou de 2 soldados em Lusiânia, por exemplo, não pode manchar toda a corporação. Sempre se ressalva isso. Mas esse último vídeo, mostrando a chamada Operação Legalidade, que na minha concepção sempre foi ilegal por inteira. Eu combati bem essa Operação Legalidade, pela forma como ela foi conduzida, pelas premissas utilizadas, pelas consequências geradas, pela quantidade de processos que houve na Justiça, questionando, e as pessoas ganharam contra o Estado de Goiás, e não duvido muito que não virão ainda, com o passar do tempo, algumas ações de indenização por dano material, às vezes até por prejuízos sofridos, porque a Polícia Militar fechou boteco, fechou bar, fechou lanchonete, porque o indivíduo não tinha um alvará, ao pretexto, como se ladrão, bandido, assaltante, estuprador, traficante, perguntasse para o dono do bar se ele tem alvará. Se tem alvará, ele não entra. A premissa era essa, uma questão completamente ilógica. Evidentemente que nós não esquecemos, não menosprezamos que os bares, em geral, são fomentadores da violência de certa forma. Mas isso não dá direito à Polícia Militar a fechar um boteco e bater nas pessoas que estão dentro do boteco, só por estar dentro do boteco. E nesse caso especial, o tenente perdeu a razão. Quando ele passa a xingar, trocar palavrão, chamar por tapa, como se fosse briga de moleque na rua, perdeu completamente a razão. E chamar de lixo o integrante da corporação? Ainda que não fosse integrante, fosse qualquer pessoa, ele perdeu a razão. Esse é um problema específico, e eu fui professor da Academia da Polícia Militar, uma instituição que eu honro muito, prezo muito. Também fui juiz da Justiça Militar, conheço bem a corporação. A gente percebe que os tenentes são oficiais muito jovens, são os primeiros oficiais da corporação. A hierarquia na corporação, no corpo de oficiais, começa nos tenentes. Eles têm 20 e poucos anos de idade. Alguns, usam a expressão comum, acham que são rei da cocada. Acham que botar uma estrela no ombro, não tem nem 2 ainda, botar uma estrela no ombro, segundo tenente, acha que já pode mandar no mundo, acha que manda mais que o Obama, manda mais que a presidente Dilma, manda mais que o coronel Edson Costa, comandante-geral da nossa corporação militar, e não é bem assim. O tempo vai mostrando que existem muitas coisas a aprender, e esse tenente errou. Eu não sei porque esse vídeo ficou escondido esse tempo todo, mas certamente, quando ele aparece agora, que cria essa comoção, a corporação tomará as providências que devem ser tomadas. Não é permitido, não é tolerável que se faça isso, sequer com um interno, um membro da corporação, muito menos com um cidadão particular, cidadão civil. Urias, a sua opinião sobre esse vídeo, queira ou não queira, né, é um vídeo que choca. Eu particularmente estou chocado, mas ao mesmo tempo verifica o seguinte, André, eu sempre disse isso aqui, por cima a abordar qualquer um, eu, doutor Ari, ele não sabe se eu sou jornalista ou o doutor Ari é juiz de direito. O que ele sabe é que ele está abordando alguém que a vida dele está em risco, porque pode ser um bandido. E isso é uma situação de estresse para ele permanentemente. Agora, uma coisa não justifica a outra. Não justifica, por exemplo, que esse tenente, qualquer membro da Polícia Militar, possa chegar do jeito que ele chegou naquele estabelecimento. Ele chegou dando tapa. Ele chegou, deu tapa na cabeça de um, deu tapa na cabeça do outro, ficou a mão na cabeça. Mesma situação a gente vê no vídeo da Polícia Militar com o Gari, não é bem Gari, mas um trabalhador da Comurg, onde ele chega para o advogado, já, se eu poderia descer do carro com a mão na cabeça, por favor? Quer dizer, desce a mão na cabeça, por favor, isso não existe. Quer dizer, e aquela outra situação. São 3 casos emblemáticos que eu vejo de despreparo da polícia. Agora, volto a dizer, eu defendo a polícia, acho que a polícia é necessária, é o braço armado da sociedade, quem tem o poder de estabelecer a ordem e a segurança da população. Agora, sobre essa situação toda, eu acho que a gente tem que aprofundar essa discussão. Talvez, como a gente fala de reforma na política, a gente fala de reforma do judiciário, a gente fala de reforma disso, reforma daquilo, e um dos temas mais graves que a gente tem, que a população sente mais dentro de si, é a questão da segurança pública, e há um tabu quando vai se discutir, por exemplo, a unificação das polícias, uma nova polícia para o país. Quer dizer, as corporações, os corporativismos, tanto de polícia civil quanto de polícia militar,
podem estar atrapalhando o desenvolvimento dessa área que é importantíssima para todos nós. Quer dizer, a polícia, do modo geral, tem que ser reformulada? Eu acredito que sim. Talvez possibilitando, doutor Ari, que a carreira do policial seja alterada, para que quem chegue a tenente tenha passado antes por alguma outra experiência. Mas um soldado chegar a tenente só se ele fizer outro concurso. Essa é uma discussão que tem que ser muito profunda, porque a Polícia Militar salvo um pequeno engano meu, o órgão público mais antigo em funcionamento no estado de Goiás, talvez um dos mais antigos em funcionamento no país, a Corporação Militar. São 152, 151 anos. 150 e tantos anos que nós temos de Polícia Militar. Eu não creio que exista em Goiás, pelo menos, algum outro órgão público mais antigo do que a Polícia Militar. De modo que essa é uma tradição antiga, de fato, sedimentada há muito tempo. Né? Existem dois corpos, o corpo dos praças, tradicional soldado, até as patentes de sargentos, e depois começa o oficialato em tenente, vai até, no caso das polícias, até o posto de coronel. São duas formas de ingresso, ou se ingressa como soldado e se consegue promoções até sargentos, ou se ingressa na Academia da Polícia Militar, um curso de nível, sempre foi de nível superior, para cadete, e dali se prepara, se forma tenente, e dali se cresce para os postos acima de oficiais. O que o Uri está defendendo não é de todo, digamos, desprezível, claro. Ou pelo menos propondo uma discussão. Para que seja isso, porque o tabu é não discutir. Ou seja, quando se fala em alguma coisa para mudar, para melhorar as polícias no Brasil, o tabu é não discutir. De certa forma, nós temos esses males, nós temos também em diversos órgãos, o judiciário mesmo. Sim. Nós pegamos, por exemplo, o Tribunal de Justiça. 80% dos desembargadores do Tribunal de Justiça foram juízes. Fizeram a carreira, começaram por concurso público, passaram por comarcas pequenas, sofreram falta de tudo nas comarcas pequenas. Depois de 30 anos de carreira, chegaram ao Tribunal de Justiça como desembargadores. Tem uma experiência sedimentada. Outros, aproveitando regras que estão previstas na Constituição, são nomeados diretamente pelo governador do Estado, sem passar pelo crivo do concurso. Então, começam por cima, começam no tribunal, começam e terminam às vezes no tribunal, são desembargadores sem ter sido juízes. É mais ou menos o que acontece com a polícia. Você tem oficial, muitos deles são oficiais, sem ter experimentado o combate na rua, o dia a dia na rua, o enfrentamento com a bandidagem. André, só para concluir esse raciocínio, só para concluir esse raciocínio, tem a ver com o que o Ari falou na primeira intervenção dele. Eu vejo que quando se fala do pobre, o pobre tem que ir dormir mais cedo porque o bar dele tem que fechar. O pobre tem que ser abordado no tapa porque ele é mais bandido do que o rico. Eu queria ver, não é a polícia militar não, qualquer polícia, qualquer um, chegar desse jeito, ali naquela região do Marista, onde está o verdadeiro bobódromo ali. Não chega de jeito nenhum. Será que ali não tem tráfico de drogas? Não chega de jeito nenhum. Não deve ter não, né? Ali é só gente boa. Foi por isso que eu combati a Operação Legalidade. Será que, olha, eu tenho uma amiga que mora no Setor Bela Vista. Eu não vou falar aqui, porque não é meu papel, não sou polícia, mas tem um barzinho ali no Setor Bela Vista que ela vê da casa dela. Todo mundo sabe que é ponto de droga. E a polícia nunca vai lá. Mas tem alvará. Pois é, tem alvará. Nesse caso, peça a sua amiga para que ela filme, a gente coloca na televisão e a polícia vai lá, porque nós vamos cobrar da polícia. Valéria, a sua opinião sobre essa abordagem do tenente? Minha opinião sobre essa abordagem é uma pergunta. O que o secretário está fazendo com a nossa PM? Eu vejo isso como falta de zelo, uma falta de cuidado, uma falta de atenção, porque é muito fácil a gente criticar agora o PM, tá errado? Tá. Só que isso não é a primeira vez que a gente vê falar. Isso constantemente a gente ouve críticas de abuso de autoridade da PM, de ações erradas partindo da PM, mas só que eu não cobro, não é só deles não, eu cobro isso do comando. E é mais ainda do comando, é do próprio secretário de Segurança Pública. Eu acho que está faltando empenho e zelo para ter mais cuidado com a nossa PM. Que se tivesse um cuidado, um tratamento de saúde, tem PMs que estão acima do limite de carga horária. Tem PMs que não conseguem os benefícios que um policial militar deveria ter para poder trabalhar direito. E isso é falta de quê? De gestão. Ok, vamos para as participações, né? Aí já começa aqui o Breno, eu sou cantor, gostaria de convidar vocês para meu show
no Vila Marista, terça-feira, agora a partir das 21 horas. Adoro o programa de vocês. Um abraço. Depois a gente manda o boleto, tá? Depois a gente manda o comercial. O fato de comerem e beberem de graça nos comércios, por não imporem a farda, os donos não podem falar nada, por medo de represálias. Eles abusam. E aí vem o outro lado, né, da segurança, que a PM acaba fazendo uma segurança privada, particular, para muita gente. No caso aí. do Luziara foi claro. Exato. Aí tem aqui também a participação. Esse tenente que fez isso com um policial, imagina com um cidadão comum. Será que ele vai ser punido? Claro que vai. Pelo menos um inquérito, alguma coisa vai ser. A polícia de Goiás é assim como a justiça, precisam ser repensadas. A polícia é ruim, justiça ineficaz e morosa, igual impunidade e ódio. Aí já tem aqui outras participações. Eu não confio na PM. Não cabe, André, não cabe à polícia punir ou castigar. Cabe sim recolher para que seja julgado. Deve sim preservar a ordem, é o que diz aqui o Morante, que acompanha sempre o nosso programa. Aqui a gente tem que mostrar, sim, tem que mostrar, mas a gente tem que ressaltar que é uma corporação com mais de 14 mil policiais e a ação isolada de um, ela não pode jamais denegrir a imagem de outros. Existe a corregedoria, existe o celular, existem formas de você filmar, mostrar, porque os excessos serão corrigidos, se pode mostrar, né? Ou estou errado? Não, quando se mostra, vem à tona, certamente esse fato será investigado e as responsabilidades apuradas. É bem provável que esse oficial vá responder a algum processo de natureza administrativa, talvez até criminal. Que a punição ela seja aplicada, seja quem for, né? Policial, médico, advogado, jornalista, seja quem for, todos nós estamos aí para ser também julgados. A coisa é essa. E aí, como o tema é polêmico, aí vem várias. A PM goiana está bem despreparada, está faltando mais treinamento e repreensão do caso de agressão. É o que diz aqui o Josemar, e temos outras aqui também que o pessoal já está falando sobre a questão da polícia despreparada, ou seja, quando a gente mostra isso, a reação das pessoas é sempre essa. Mas vamos para o nosso próximo assunto, né? Eu acho que é um assunto que comanda aí a discussão. 10 entre 10 pessoas estão falando sobre a Operação Monte Carlo, que o delegado Protógeno Queiroz, agora deputado, está propondo a abertura de uma CPI no Congresso Nacional para apurar a relação de políticos e também, mais uma vez, a fragilidade do sistema brasileiro, onde políticos estão sendo espionados, coisas assim. Hoje o Jornal Popular trouxe uma matéria onde falava do possível envolvimento do doutor Edemundo Dias, quando ele transferiu para a GT3, ou deixou um delegado, transferiu o delegado e deixou ali a cargo da Polícia Militar a investigação. Tinha um sistema de rádio aí e tal. Mas vamos começar. Um fato novo que apareceu nessa semana, uma delação premiada. Carlos Cachoeira estaria, segundo informações, estaria disposto a fazer uma delação premiada, e aí surgiu, entre esses assuntos, alguns rádios, 15 rádios que foram comprados nos Estados Unidos, foram registrados lá, e o rádio número 01 era do senador Demóstenes Queiroz. Senador Demóstenes Torres. Senador Demóstenes. Você misturou o Protógenes Queiroz com o senador Demóstenes. Senador Demóstenes Torres. É muita informação para passar ao mesmo tempo. O que vocês estão achando dessa situação? Primeiro, vamos o fato do senador Demóstenes Torres ter sido presenteado com o rádio Nextel, que é onde fala, tratar o Carlinhos Cachoeira como professor e outros adjetivos assim. Doutor Ari. Semana passada nós discutimos esse fato aqui, não essa versão, mas a forma como o senador Demóstenes foi envolvido, foi incluído no rol dos em tese suspeitos. E o senador Demóstenes fez aquele pronunciamento no Senado Federal, se defendendo sob o prisma da legalidade das investigações, não envolvê-lo por ser um senador que goza de foro privilegiado. Nós abordamos esse aspecto. Evidentemente que se esses fatos vão evoluindo e os indícios vão aumentando na participação de alguém que detém foro privilegiado, seja um senador, um deputado federal, governador de estado, na minha concepção, cessam todas as investigações em curso perante o Ministério Público, perante a Polícia Federal, transfere-se isso para o Tribunal Superior, no caso de governador,
ou Supremo Tribunal Federal, no caso de deputado ou senador, e só pode prosseguir com autorização, com determinação desse tribunal. Sem essa autorização, sem que isso seja consertado, tudo que foi feito cai no campo da ilegalidade. Isso pode acontecer ainda, nesse caso, porque nós não sabemos até que tamanho será o rol de pessoas. Não, mas é bom o senhor repetir isso aí, que pode dar em nada, por quê? Porque é um princípio importantíssimo do direito constitucional, um princípio do Estado Democrático de Direito. Ninguém poderá ser processado senão pela autoridade competente. E a autoridade competente para processar senador da República, deputado federal, é o Supremo Tribunal Federal. A autoridade competente para processar governador de Estado é o Superior Tribunal de Justiça. Se essas investigações envolverem, de fato, autoridades desse escalão, tudo que foi feito pela Polícia Federal sem autorização desses tribunais cai no vazio. Nós já temos diversos precedentes no nosso país. Agora, que fica ruim politicamente para o senador Demóstenes, um paladino da justiça, um homem que plantou a imagem do mais correto do mundo, que era o primeiro a pedir uma investigação, a chamar para a comissão de ética, a pressionar, agora está na condição de ter que se explicar para a população, isso já é uma pena muito severa que ele está sofrendo. Urias, na semana, quando logo surgiu aí a revista Época, né, o jornalista da revista Época, ele trouxe essa informação de uma delação premiada e logo a seguir vem a informação aí a gente atribui a maldade das pessoas, que Demóstenes estaria com a sua renúncia pronta para ser apresentada. Então, ou seja, sempre pega um carona numa situação para deixar ela pior ainda. Esse fato aí do rádio, do Demóstenes, senador Demóstenes, dessa situação de momento, para daqui a pouco a gente falar da CPI. Vamos por partes, isso. Como diria Jack. Isso. A primeira coisa, com relação ao Demóstenes e essa questão do rádio, eu acho que é grave. Por mais que você tenha amizade, que esteja resolvendo um problema de cunho emocional, né? De relacionamentos pessoais, afetivos, sentimentais e de vingança, seja como for, não justifica ter um rádio ingrampeável, privado, teoricamente, né, ingrampeável para estar conversando. Agora, com relação eu acho que agrava a situação do senador. Agora, com relação à questão da investigação, se ela deve ir ou não deve ir, onde vai dar, no que pode ser. A conversa está muito grande, a fofoca está muito grande. E eu volto a dizer aqui uma coisa que eu disse no programa passado. Eu acho que fundamentalmente, o senador pediu para ser investigado na tribuna do Senado. Eu acho que ele deveria pedir, antes de mais nada, que se liberasse o teor dessas conversas, porque cessaria totalmente toda e qualquer fofoca. Se ele falou só sobre a questão pessoal do Cachoeira e sua esposa ou sua companheira e ex-esposa do vice, do primeiro suplente do senador Demóstenes, se for isso, acabou a conversa. Eu acho que hoje o que a gente precisa de transparência. Essa investigação, se a gente não tiver acesso ao que foi conversado, a gente vai ficar aqui só na fofoca. Porque até agora, só aqueles 82 que foram divulgados essa semana no jornal têm comprovadamente algum tipo de vínculo com o Demóstenes, com o Cachoeira, em atos ilegais. O Demóstenes até agora não apareceu em nenhum ato ilegal. Eu até queria pegar o nosso professor aqui, na hora de cumprimentar, você falou que o Toari vem aqui para... não, ele vem como professor mesmo. Na aula de direito. Eu queria entender uma coisa, porque o que eu entendi é que você fez, eu sou polícia, eu sou a procuradoria. Eu pedi investigação do telefone do André. Aí eu estou investigando o André. Intercepto 1.000 ligações. Dessas 1.200 foi para o senhor, que é senador. Eu destaco isso, isso parece que aconteceu. Pega aquilo ali, falou com o Demóstenes, esquece, bota num canto e vamos continuar na linha aqui que a gente estava indo. Apareceu um deputado, tira para cá, vamos continuar ali na linha. O fato dele não ter investigado as informações contidas em outras ligações com políticos invalida toda a investigação? Não. Ou só a investigação que teria
Por exemplo, o Demóstenes ainda pode ser alvo de investigação? Porque Pode, certamente que pode. Ou seja, eu tenho os dados das conversas, mas não atuei naquelas conversas. Atuei nas outras do Cachoeira que eu tinha permissão. Esse é um problema sério, de ordem séria. Nós tivemos um precedente aqui na época da década de 90, no caso da Caixego, os 5 milhões da Caixego, o famoso 5 milhões da Caixego, que envolvia o senador Otonel Machado, irmão do prefeito, ex-governador, senador Iris Rezende. Também acabou desaguando numa ilegalidade, não exatamente em razão do fórum privilegiado, é questão de justiça federal, justiça estadual. Mas esse princípio para nós é intransponível. Se quem dá a ordem não tem competência, matou todo o resto. Se quem determina a investigação, seja um juiz federal, seja um juiz de direito, a requerimento do Ministério Público ou da Polícia, e essas investigações acabam resvalando, acabam incluindo, acabam envolvendo autoridades que fogem da sua esfera de competência, imediatamente essa investigação teria que parar aqui e passar para o tribunal competente. Se ela continua, na minha concepção, ela está viciada e a nossa Constituição não admite nem sequer cogitar de provas obtidas por meios ilícitos. Essa é a questão. Então as 298 ligações não valem. É essa questão que eu queria abordar com o senhor e com vocês também, porque há algum tempo, todo mundo deve se lembrar, que houve uma arapongagem, inclusive o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele teve seu telefone grampeado, aí criou-se a lei do grampo, né? Ou seja, criou-se a lei do grampo. A nossa Constituição, para proteger a intimidade das pessoas, fala que o sigilo das comunicações telefônicas, das comunicações de dados em geral, é protegido constitucionalmente. Ressalva o grampo telefônico, o famoso popular grampo telefônico, que tem um duplo sentido. Tanto para ter acesso às conversas, ao teor das conversas, que é isso que você está reivindicando aqui em relação ao senador Demóstenes. Não é só ele, não, é de toda a investigação. Mas no sentido amplo, ter acesso, de gravação, pegar quais foram as palavras pronunciadas, saber o que as pessoas conversaram. E também uma outra forma mais simples um pouquinho, que é ter acesso apenas ao histórico das chamadas entradas e saídas de determinado número telefônico. Essa é a chamada quebra do sigilo telefônico, né? Não é o grampo telefônico, é um pouquinho diferente. É menos grave do que o grampo telefônico, mas ambas estão proibidas, protegidas constitucionalmente. Se ressalva isso, aspas, nas hipóteses e na forma previstas em lei, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Muito bem. A Constituição de 88 e ficou durante 8 anos sem regulamentação nesse dispositivo. Portanto, qualquer fato ocorrido até 96, antes da lei do chamado grampo telefônico, não podia ter uma prova obtida por meio de grampo telefônico, que seria uma prova ilícita. A partir dali, a lei estabelece hipóteses, entre elas, não se permite o grampo telefônico para colher prova de um crime que não seja punido com reclusão, por exemplo. Não se admite o grampo telefônico para colher prova quando não se demonstre que sem essa prova não chega a resultado nenhum. Ou seja, se existe outro meio que permita às autoridades descobrir a autoria e materialidade de um crime, não pode ser utilizado o grampo telefônico. E o grampo telefônico não pode ser também para a vida inteira. Não posso ficar com ele um ano inteiro. Na verdade, são 15 dias prorrogável uma vez. Então, para a gente finalizar esse assunto, vamos entrar na CPI, só pedir para o pessoal aí atender a ligação, porque nós passamos o número do telefone, o pessoal do Observatório da Política vai ligar, vai participar conosco, né? E aí vai fazer uma participação, o pessoal do Observatório Político atenda ao telefone e passem para o estúdio. Inúmeras pessoas aqui participando do programa. Doutor Ari, trocando em miúdos, essas interceptações telefônicas, se elas não estiverem dentro da lei, elas não podem ser consideradas como provas. São provas obtidas por meios ilícitos e, portanto, imprestáveis para levar alguém a julgamento, para levar alguém à condenação. Se as autoridades que investigaram, Ministério Público Federal, Polícia Federal, se estão nessa operação há meses, há muito tempo, e se tem conhecimento desses fatos que envolvem senador Demóstenes, que envolvem outras autoridades do Fórum Privilegiado, há mais tempo, eu entendo, com devido respeito, que teria que ter parado lá atrás, legalizado isso perante o Supremo Tribunal Federal, perante o STJ, no caso de governador do Estado, se for o caso, para só então continuar. Caso contrário, não tem jeito. Eu vou até citar um exemplo aqui, agora recente. Há poucos dias mesmo eu julguei um caso concreto de uma ação de improbidade envolvendo o ex-deputado José Nelto.
Um fato que a imprensa noticiou em 2008 ou 2009, se eu não me engano, a utilização dele de um avião do Estado para fazer uma viagem para Porangatu e de Porangatu para Posse. O trecho até Porangatu autorizado e de Porangatu a Posse aparentemente não autorizado. Tudo bem, esse fato foi até confessado por ele quando pagou as despesas do avião. Então, se ele pagou as despesas, eu entendo que eu não preciso discutir mais o fato está caracterizado. Mas, no entanto, as investigações que permitiram descobrir isto foram feitas pela Polícia Civil, mediante pedido do Ministério Público, sem que houvesse autorização do Tribunal de Justiça, e deputado estadual tem fórum privilegiado, não pode ser processado criminalmente sem autorização do Tribunal de Justiça. Então, se as provas foram colhidas pela polícia sem autorização do tribunal competente, essas provas são nulas e, portanto, todo o processo é nulo, portanto, cai na inocência por causa de um erro das operações, um erro das investigações. E depois põe a culpa na justiça. São as leis. Está conosco ao telefone, né, um dos membros, são 8 pessoas que participam das redes sociais, do Twitter, do Observatório Político, né, e a gente algumas vezes já havia convidado para que participasse. O pessoal, por seus motivos, não querem se identificar, é um direito que todo cidadão tem, mas tem o direito também de se pronunciar. Boa noite, tudo bem? Nos ouve? Alô, boa noite. Boa noite, André, tudo jóia? Bom, prazer em recebê-lo. A sua participação já era para ter acontecido há alguns dias. Seja muito bem-vindo ao Jornal Argumento e a sua opinião sobre esses assuntos que estão... Bom, antes de mais nada, eu quero mandar meu boa noite para o doutor Ari, figura muito respeitada no Tribunal de Justiça, Valéria Aquino no Twitter, Urias Júnior pelos comentários, acima de tudo, muito inteligentes, e André Marques conduzindo o programa da forma que está conduzindo. Os nossos parabéns para vocês. Obrigado. Sobre essas ações que estão acontecendo no estado de Goiás, vocês que estão tweetando a todo momento, né, nos deixando informados sobre esse assunto, a sua opinião sobre esses fatos, porque fique à vontade para falar. Bom, eu gostaria de comentar, André, é a opinião do grupo como um todo. A gente vê que os homens públicos deveriam entender que dever e obrigação é intimamente ligado com honestidade e ética, e não uma qualidade. Uma vez sendo agentes públicos, devem ser honestos e éticos. Quando um desses dois não caminham juntos, acontece o que acontece, que a gente vê no nome dos nossos políticos goianos envolvidos em denúncias. Uma coisa que nos preocupa muito é esse conta-gotas que está sendo feito com o que tem de gravação, o que foi investigado, enfim. Fica refém quem é o acusado, fica refém a sociedade que exige e espera muito uma resposta, e a gente não sabe se a gente deve ou acender uma vela para Deus ou uma vela para o diabo para saber o resultado dessas investigações, que na verdade as investigações para trazer luz, na verdade elas trazem muito mais escuridão para o processo. É assim que a gente pensa aqui na nossa humilde participação. E uma coisa que falta muito, não sei se o doutor Ari poderia contribuir também, é a falta de zelo pelos princípios da administração pública acarreta isso. Quando não há legalidade, a falta de impessoalidade, a publicidade, moralidade e eficiência. Isso leva intimamente para todo esse caos que a gente vê na política. Aí o que acontece? A gente desacredita, André, nas instituições, porque os agentes públicos fazem com que haja um desgaste desnecessário ou um desgaste assim, que não deveria acontecer de forma alguma. Ok, obrigado pela sua participação, parabéns pela forma como pensa, né? Eu acho que nós temos que pensar assim, né? Acabar com a impunidade nesse país e discutir, passar esse país a limpo. Obrigado, fico muito lisonjeado com a sua participação, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito e continue contribuindo conosco, é um prazer muito grande ter a participação de vocês aqui. Ok, doutor Ari, pediu para o senhor, né? Eu tenho aqui várias mensagens, nós vamos falar sobre outro assunto, CPI, mas rapidamente sobre o pessoal do Observatório Político, né, pede muito essa questão de passar um país a limpo, que os poderes sejam respeitados e respeitem também o cidadão.
Mas nós temos que lembrar que não se constrói um país do dia para a noite e não se conserta os seus erros também do dia para a noite. É uma questão cultural. A famosa música do Roberto Carlos, um erro não conserta o outro, não corrige o outro. Quando nós aplicamos uma lei desprezando outras regras, nós estamos cometendo um mal maior do que o mal do bandido. O poder público não tem o direito de errar dolosamente, errar conscientemente. Aliás, não poderia ter o direito de errar nem culposamente, nem por negligência, por falta de preparo, muito menos intencionalmente. Então, quando você atropela um princípio constitucional, você atropela um direito de defesa, você atropela uma regra de contraditório, você atropela uma regra de competência, que são valores, na minha concepção, valores muito caros para o Estado Democrático de Direito. Quando você atropela isto para dar satisfação para a opinião pública, nós estamos colocando em risco toda a nossa democracia. Eu tenho visto hoje com preocupação quando os tribunais, inclusive o mais alto tribunal do país, a mais alta corte do país, parece que olha muito mais para os holofotes do que para os livros, muito mais para os holofotes do que para os processos, julga mais para dar satisfação para a opinião pública do que para resolver aquele caso concreto com os ditames da justiça. Isso me preocupa. É um ditado popular, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Né? Hoje nós aplaudimos, amanhã nós choramos com essa mesma regra. E podemos ser, isso é muito comum na política. Porque né? há um detalhe interessante, importante, não é bem interessante, mas eu diria muito importante, é preciso lembrar. Um pensador do século passado, faleceu bem no final do século passado mesmo, Norberto Bobbio, conhecido de todos que estudam um pouquinho, dizia que o problema nosso hoje em dia, o problema do mundo hoje em dia, o problema da sociedade mundial em geral, não é exatamente reconhecer a existência de direitos fundamentais. Isso todo mundo sabe. O problema é como protegê-los, proteger esses direitos, porque apesar de solenemente declarados nas constituições, são flagrantemente desrespeitados todos os dias pelas próprias autoridades. Ok, nós vamos falar uma rapidamente, que eu estou cheio de mensagens aqui. Só uma coisa assim, que eu concordo com o doutor Ari do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista de cidadão, eu continuo achando complicada essa situação. Não é só a questão da Monte Carlo agora, não. Toda e qualquer... Eu fico pensando em eu, policial, investigando. Eu estou verificando um grande problema, seja ele qual for, e de repente, porque tem uma ligação de um parlamentar, de um presidente da República, seja lá de quem for, de uma autoridade constituída com foro privilegiado, eu tenho que parar essa investigação. Investigação basicamente é sigilo, né? Basicamente é sigilo, porque se você botar essa investigação, tirar esse dado sigiloso da investigação, você atrapalha a investigação. E ao mandar isso para um superior tribunal ou para um tribunal de justiça, o sigilo foi embora, a investigação também. Não, necessariamente. A mesma regra que garante o sigilo perante a polícia, perante o juiz, tem que prevalecer perante os tribunais superiores. E tem prevalecido. A questão é que a Polícia Federal, o Ministério Público, os juízes, nenhum desses órgãos, nenhuma dessas autoridades faz as regras, deve cumprir as regras. As regras são pré-estabelecidas. E a democracia se faz muito mais do que por eleições regulares. As pessoas pensam que a democracia é eleição. Eleição é uma forma. Eleição periódica, transparência, que o eleitor vota em tese de forma livre, que os eleitos têm a segurança para tomar posse. Isso é democracia, um pedaço dela. É uma parte. Mas eu penso que a democracia é muito mais o respeito às regras pré-estabelecidas do que propriamente eleições. Ok, vamos aqui a participações, são várias, né? O Joaquim do setor Maísa 1, ele está pedindo para mandar um abraço para o doutor Ari e adora o programa. Obrigado, senhor Joaquim do setor Maísa 1, um abraço em nome do doutor Ari. Aqui vamos às participações que os torpedos... Valéria, se prepara porque a pergunta é para você sobre a questão da CPI. Tá. CPI. Eu vou ler aqui as participações, é um respeito que a gente tem que ter pelo telespectador. Gostaria muitíssimo que pelo menos referisse ao senador Demóstenes Torres esse fato fosse esclarecido, porque tenho em alto conceito. É a Marlene do setor aeroporto. Marlene, até agora o que tem de concreto contra o senador Demóstenes Torres é que ele recebeu uma cozinha de presente de Carlos Cachoeira e que ele tinha um rádio onde havia um tratamento respeitoso. Além disso, não tem nada mais. Posso só falar uma coisa aqui para desmistificar duas coisas? Eu, quando entrei no jornalismo, trabalhei com o Antônio Porto, que era um sujeito que já tinha 40 anos de profissionalismo. Sabe como ele me chamava? Meu guru. Ele me chamava de meu guru como chamava todo mundo. O fato do Demóstenes chamar alguém de professor não quer dizer nada. E outra coisa, a gente está falando do presente... Ele chama isso
praticamente Sim, todo mundo. e outra coisa, falar de presente de 40 mil reais, 50 mil triste, porque eu reais, pensei que o senador eu falava acho que só uma mim, coisa é uma professor. coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é julgar 50 mil reais de presente para mim ou para o doutor Ari, e uma outra coisa de um milionário. O Cachoeira, quer queira, quer não queira, de onde vinha o dinheiro, eu não sei, mas era um milionário. O milionário não dá o mesmo presente que dá o André, o Urias, o Ari ou a Valéria. Mas o Demóstenes não era milionário até. Não, Demóstenes não, mas ele recebeu, ele não deu. Tá, eu não tô aqui defender dele, não. Eu tô só advogado do diabo um pouquinho, Não, porque senão fica todo mundo, ó, descendo o cacete e não é por aí. Nós estamos respondendo ao questionamento de uma telespectadora, até agora, o que foi divulgado sobre Demóstenes. Ela é eleitora, ela tem mais que cobrar. Não, eu acho que tem que cobrar, não tô dizendo que não tem. Não tem nada concreto ainda para criminar o senador Demóstenes. É justamente isso que eu tô dizendo. Particularmente, eu tenho o hábito de chamar várias pessoas de meu patrão. Então, exatamente. Chamava o Padre Jesus Flor de meu patrão, chamo o senhor de doutor, claro, mas o Urias Doutor meu patrão. Doutor patrão. Então amanhã ou depois eu ligo para uma pessoa e chamo ela de meu patrão, mas olha, o André, ele era funcionário. Vai deixar bem claro, com isso eu não estou dizendo que o Demóstenes não tem que ser investigado, não. Sim. Óbvio que eu estou falando em todo momento que tem que ser investigado. Essas ligações, se ele quer ficar livre, coloque a público o que foi o teor da conversa. Pronto, acabou. Agora, o que não dá é para ficar também falando, olha, porque esses indícios são cabais. Eu acho o mais grave são os telefones. O tal dos 14 mais 1. Esse é o mais grave. Como diria um amigo meu, tá parecendo batom na cueca. Ok, vamos aqui a participações. Senador Canedo, pode ter políticos da oposição envolvidos, como Carlinhos Cachoeira. A oposição poderia fazer o maior barulho e aproveitar para atacar uma pedra no sapato do governo federal, que o Demóstenes. Aí mais são várias, vamos ler. Um senador não pode ser envolvido com um tipo de gente desse e deve ser punido. As leis brasileiras são feitas para proteger bandido. Thomas Augusto do Jardim América. E aí, gostaria de parabenizar a todos os convidados no presente programa por estar presente para discutir temas difíceis e expor um assunto polêmico. E mando um abraço ao meu companheiro de serviço, Urias, da TV Brasil Central. Isso que é jornalismo. O pessoal mandando aqui um abraço. André, ele é rico, não fica preso. Aonde você já viu o rico preso? Agora, se for pobre, já estava na cadeia. Beijos. São as pessoas que estão mandando várias mensagens aqui. Essas mensagens a gente vai repassando. O tema é muito polêmico. Professor Ari, o senador Demóstenes pode perder o mandato e, no caso de renúncia e mesmo ficar livre das investigações, e pode se candidatar a uma próxima eleição. Ex-aluno, o Ebert, ex-aluno do senhor, vai preparando aí. André, é o Paulo César. André, eu não confio na PM Goiânia. Basta lembrar da Operação Sexto Mandamento. Infelizmente, é um mal necessário. E aí são várias mensagens. Olá, amigos, quero participar do programa, já está participando. Me assustei muito com os nomes envolvidos, mas o Cataima me chocou. Queria que não fosse verdade. Então, em geral, o povo tem a polícia tanto quanto ou mais que os bandidos. Triste. É um fato de comer e beber. As pessoas vão mandando mensagens, a gente vai passando aqui a participação. A polícia goiana, vergonha, Operação Sexto Mandamento. Tem aqui do Joaquim. Manda um abraço para mim, doutor Ari. Gosto muito do senhor. Meu nome é Joaquim. Um abraço, Joaquim. Aí as pessoas vão... essa conduta do tenente que a gente mostrou deveria ser exoneração sumária. Cleiton Lopes, as participações vão chegando, sumária, a gente vai passando. Não. Sumária não. Nós vivemos num estado que as pessoas têm direito de defesa. Até o tenente que bateu no soldado. Um contraditório, né? A polícia goiana vergonha a Operação Sexto Mandamento. E aí vão falando, são outras opiniões que vão chegando e as mensagens não param. Valéria Aquino, o tempo passa, os temas são polêmicos, os assuntos são polêmicos. Protógenes Queiroz diz já ter assinatura suficiente para propor uma CPI no Congresso Nacional, seria a CPI Cachoeira. A sua opinião politicamente, o que essa CPI poderia acontecer? Na minha opinião, no geral, sobre a Operação Monte Carlo, denúncias contra o senador Demóstenes, vários outros,
Vamos começar, eu estava aqui ouvindo vocês e lembrando de uma coisa. Desde o dia que estourou essa Operação Monte Carlo, os envolvidos, os não é denunciados, os indiciados, né, doutora Ari? Indiciados. Isso. Aqueles que vieram na imprensa e disseram, não, eu conheço, eu fiz isso, vou dar exemplo do deputado Leréia com o deputado Jovair. Eles falaram logo, eu sou amigo do deputado Jovair, eu procurei ele para pedir um apoio para a campanha, o Leréia é meu amigo, sim, pronto, acabou, tá quieto. Aqueles que estão dizendo, não, eu não conheço, não, eu nunca vi, não, eu nunca tomei café, não é meu amigo, tá parecendo que são os mais envolvidos, porque no outro dia a imprensa vai e prova o contrário. Com referência à CPI, André, como cidadã eu vou dizer, eu não acredito em CPI. Até hoje são poucas, ou talvez, eu não me lembro, eu estava lembrando de algumas aqui, mas não teve muito resultado, né, positivo, mas eu não confio em CPI, eu não acredito que no resultado vai surgir alguma coisa. Para sua informação, nenhuma. Pois é, então eu não sei, para mim daqui uns dias não vai terminar em pizza não, vai terminar em cachoeira mesmo, a água vai levar, vai tudo voltar ao normal, voltar ao que era e pronto, eu não tô, é igual desde o começo, tá muito barulho. A cada semana surge um fato novo com uma pessoa nova. Parece que cada um quer desviar o foco. Não, estão querendo me atacar por esse lado, então vamos jogar o fulano na fogueira, porque daí o povo vai para cima dele. Então, a cada semana, no caso do deputado Rubens Ottoni, foi um deles que eu cito como exemplo. Ele não tem nada a ver com a Operação Monte Carlo, mas pegaram um vídeo dele de 2004, jogaram no meio dessa fogueira para envolver. Hoje já... Na cachoeira do Pega Fogo. Então jogaram a atitude do deputado lá naquele momento, sentado no sofá, todo bonitinho. Hoje ele faz parte disso, não há quem não tire ele dessa operação. Mas eu, Valéria, não acredito em CPI, não acredito que vai dar em alguma coisa. Já está começando campanha para as próximas eleições e é o que vai abafar o caso. Ou não. Ok, antes da opinião do Urias, o Durval do Parque Anhanguera, André, pergunta para o doutor Ari se a investigação da polícia sobre o caso do jogo do bicho foi legal. Caso seja legal, porque não estão presos. Eu conheço o Cachoeira há 40 anos e ele comanda o jogo do bicho não há 17, como foi dito pela polícia. Parabéns pelo programa. Ótimo. Bom, as investigações são essas que nós estamos falando aqui. A Operação Monte Carlo que desagou nessas prisões. Tem alguns presos, sim. Mas parece-me que é aquela situação que prende o mordomo, o dono da casa fica solto. Pega o peixe pequeno, os grandes continuam soltos. Eu, como Goiânia inteiro, como Goiás inteiro, como Anápolis inteiro especialmente, sempre ouvimos dizer que Carlinhos Cachoeira é envolvido com a jogatina em geral, especialmente com os caça-níqueis. Mas parte da cultura goiana, sempre ouvimos você dizer isso, sempre. Sempre. Né? Eu não quero crer que as autoridades de segurança não sabiam disso, que os políticos não sabiam disso, que todos sabiam. Para alguém. Que todos sabiam. Agora, o fato de eu saber não significa necessariamente que eu sou sócio do negócio, que pratica as mesmas ilegalidades. Até então era uma contravenção, né? Agora o jogo apenas é uma contravenção. O problema é que se forma uma quadrilha para corromper, para dar dinheiro, para receber dinheiro, para quebrar o jogo dos outros. Se há outras operações envolvidas, aí saiu do controle, deixou de ser mera contravenção e passa a ser crimes. E para a tranquilidade desse nosso telespectador, o processo caminha. Se houver responsabilidade, se as investigações forem conduzidas a sério, sem ilegalidades, ao final de um processo haverá cadeia. Antes disso não pode ter cadeia. A Maria do Santos, setor rodoviário, no caso da agressão do PM, ela fala, se aconteceu com policial, imagino que não acontece com cidadão comum. Inclusive, ela já presenciou uma agressão. A gente, quando você aborda algum tema, sempre alguém tem um caso a relatar, né? Amigo Urias, já pegando o gancho de relatar, vamos falar sobre a CPI. Tudo depende de quem será o relator. Exatamente. Primeira pergunta, né? É necessário essa CPI? De que forma ela pode contribuir? André, nós
nós estamos discutindo aqui hoje, discutimos um problema da Polícia Militar. Ou seja, uma parte da Polícia Militar, pelo menos, tem problemas. Precisa de mais treinamento, precisa de um acompanhamento psicológico. Em alguns casos, eu chego a achar que é psiquiátrico. Tá? Não é psicológico, não. Mas, e quero dizer que eu recebi uma crítica aqui, só para clarear, eu digo o seguinte, policial, ele é um ser humano como eu e você. Ele tem os mesmos medos que todos nós temos, com um agravante. Ele é obrigado a encarar a polícia, o bandido. E isso é o policial normal. Esses aí que apareceram aqui, eu já fui abordado pela polícia, já fiz testemunho aqui disso, e acho que a abordagem foi correta. Desce do carro, baculejo, vamos ver o que é, não houve desrespeito, não houve nada. Nesse caso aí, houve desrespeito, eu não defendo desrespeito a ninguém. Agora, se a Polícia Militar tem seus problemas, a Polícia Civil também tem seus problemas. A Polícia Federal, que investiga o caso Cachoeira, tem seus problemas, porque policiais, delegados federais e membros da Polícia Federal foram envolvidos. A classe política tem seus problemas? Óbvio que tem. Ou seja, toda a nossa sociedade, qualquer área que se for pegar, é um pequeno extrato do resto da sociedade. Eu defendo que a investigação seja feita na Polícia Federal, na Procuradoria-Geral, na Procuradoria da República Federal, no Ministério Público Estadual, que seja feito na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que seja feita no Congresso Nacional. Toda e qualquer investigação, seja em que nível for, ela vem para corroborar. Ela não vem para atrapalhar. Mas onde vai se amarrar isso? Você depende de investigação, porque aí você abre cada um na sua área, cada um na sua competência. Aí você acaba criando, se cada um tiver um poder de investigação, você abre parâmetros. Não, eu não estou dizendo se tiverem, não. Todos os que eu citei têm poder de investigação. Mas não sou eu que estou dando esse poder de investigação, não. Se existe poder de investigação, que seja exercido em todas as áreas. E cada um tem pré-estabelecido, como o doutor Ari bem disse aqui no começo, quais são a sua área de atuação, para ficar claro para a população. Cada um tem a sua abrangência. Então, que cada um, dentro da sua abrangência, faça a investigação. Mas no tocante às casas políticas, Congresso, Assembleia Legislativa, Senado, Câmara, enfim, os órgãos legislativos, embora detenham essa atribuição constitucional de fazer investigações, um poder de autocontrole e também de investigar outros fatos externos, não só controlar, não só, como diz, cortar na própria carne, é uma expressão que se usa com muita frequência. Estou sofrendo, estou aqui derramando lágrimas. Na verdade, dói mais em mim do que você. São as coisas que costumam se dizer. Alguns até choram. Para esses órgãos, nós temos dois problemas, Luiz, graves. Primeiro deles, falta de conhecimento técnico, falta de preparo, falta de treinamento técnico, falta de conhecimento mesmo para apurar as investigações, para decifrar um comportamento, se é crime, se não é crime. E o segundo aspecto é a ausência de poder punitivo e sequer para iniciar um processo. A Constituição é muito clara. Quando uma CPI termina suas investigações, as suas conclusões serão encaminhadas para quem de direito para tomar as providências, especialmente o Ministério Público, que seria o órgão responsável. Já foi um avanço que nós tivemos. Na Constituição anterior, o relatório de uma CPI era muito ínspido, era muito tênue, era muito fraco, para usar uma expressão bem clara. A CPI não tinha autonomia. Ela podia investigar, podia fazer um barulho, podia chegar a conclusões, mas era apenas um parecer que ela emitia a ser aprovado pelo plenário da própria casa, e ali quase sempre morria. Em 88, nós fomos contemplados com uma situação nova. A Constituição deu autonomia para a CPI. Uma vez criada, uma vez instalada a CPI, uma vez em funcionamento a CPI, ela caminha sem depender de providência e decisão, sem estar subordinada à maioria do Parlamento Nacional. Então, se formamos uma CPI com 30 parlamentares, com 40, com 20, não importa quantos, as conclusões da CPI são autônomas, não se subordinam aos 513 deputados.
A própria CPI encaminha para o Ministério Público, mas ela própria não tem poder para oferecer a denúncia criminalmente falando, a denúncia perante a Justiça. E antes, quando foram criadas as CPIs, todo mundo tinha medo de depor, porque tinha poder de polícia, né? Já tivemos casos de deputado que saiu preso. Na verdade, nunca teve. Deputado não, depoente. Nunca teve. Nós tivemos, na década de 90, uma proliferação de CPIs. CPI para investigar por que o Brasil perdeu a Copa do Mundo em 98, CPI. CPI para tudo, né? Para tudo. Tivemos CPIs barulhentas, CPI mais discretas, CPIs que produziram algum trabalho importante, pelo menos para nós acadêmicos, para nós estudarmos, do ponto de vista constitucional, quais são as características. Afinal de contas, é um instituto novo que ganhou vida, ganhou força principalmente de 88 para cá, mais na década de 90, quando alcançou ali os primeiros estágios importantes. Mas também nesses 20 e poucos anos de Constituição, de 88 para cá, nós aprendemos que as CPIs constituem um teatro muito grande, um palco para tirar do anonimato um obscuro deputado, um obscuro senador. Às vezes perde foco, né? Por exemplo, porque ele projeta o sujeito, pega o sujeito lá que não tinha nada, nunca fez nada de útil, nunca fez nada de importante, foi eleito na sorte, foi eleito num quociente eleitoral, Protógeno Queiroz. Foi eleito que sozinho não seria eleito nunca. Então sai do anonimato, ganha visibilidade, ganha seus segundos de fama na rede nacional, da rede, na TV de amplitude nacional, como as grandes redes de TV. E não mede muito consequências. Ali, para chegar a dar voz de prisão para alguém, para ficar bonito perante a opinião pública, não custa muito. Mas nesses 20 e poucos anos, com dezenas de CPIs que passaram pelo Congresso Nacional, nós temos hoje estabelecido algumas matrizes importantes. Por exemplo, uma CPI não tem poder para decretar quebra de sigilo. Uma CPI não tem poder para decretar prisão de pessoas. Uma CPI não tem poder para determinar condução coercitiva de pessoas. Tudo isso, se ela quiser, ela tem que representar, fundamentar perante o juiz Supremo, Supremo Federal, convencer o Supremo, a ordem tem que ser o Supremo Federal. É o que nós chamamos de princípio da reserva de jurisdição. São garantias mínimas que nós temos. Por que o Protógenes agora quer... Bom, o Protógenes... Qualquer parlamentar pode propor. Não, tudo bem, mas por que ele, entendeu? Veja bem. Agora, para que uma CPI sobre isso? Eu queria dizer, Valéria, veja bem, o Protógenes é um caso interessante. Porque a investigação mais famosa que ele fez na vida dele, de onde ele galgou dali, conseguiu notoriedade para chegar ao Parlamento Nacional, a investigação caiu a zero, tudo errada. Para lembrar, foi contra um juiz, né? Foi contra um juiz que eu porque a Operação Satyagraha, o nome da operação era essa. O nome do juiz, esqueci o nome dele. Tão relevante que foi que... Não, o problema chegou no Dantas. Falso de Santos. Não, chegou no Dantas, né? Chegou, mas a operação caiu, chegou errada, nula. Né? E ele só foi eleito porque como é que chama lá, aquele palácio da Tiririca foi eleito com 1 turbilhão de votos e levou junto mais uns 4 ou 5 deputados, ele foi eleito nesse quociente eleitoral. Exatamente. Essa CPI de agora é inútil, porque a finalidade da CPI é representar o Ministério Público. A polícia já investigou, o Ministério já investigou, não tem mais nada que ser investigado por políticos. Deixa as autoridades policiais investigarem. Existem... Posso falar uma coisinha? Você vai, rapidinho que o tempo está estourado, eu tenho 2 temas para abordar. Tá, só assim, a CPI existe, não sou eu que estou criando. E tenho certeza de uma coisa, se tivesse na CPI essa investigação, a gente já tinha sabido o que era, quem tinha conversado o que com quem há muito tempo. Não sei. Ela daria muito mais publicidade. Espera um pouquinho, você falou, eu ouvi, agora você me escuta. Ora! Tomou uma puta. O que acontece? A CPI, por ser um órgão político, a possibilidade de vazar informações é maior. Eu estou preocupado também com nós que estamos aqui, inclusive com o profissional de imprensa. Eu quero que vaze mesmo. Eu quero saber o que está acontecendo. Isso é importante para todos nós. Eu acho que a CPI é mais um momento de esclarecimento. Ela existe e cabe aos deputados votarem ou não votarem, fazerem ou não fazerem. Agora, se ela vai dar resultado ou não, eu espero que ela se aprofunde. É um instrumento que existe, eu acho que ela tem que, a cada dia que passa, amadurecer e se tornar um instrumento para a sociedade e não só para os políticos. Ok, vem aqui uma participações, por que não julgar o caso?
Para que pegar ex-dico, ex daquilo, tal? É o que a CPI faz, né? A CPI é desse jeito, ela levanta defunto e cova. O programa está excelente, então todos os parabéns. Não haveria possibilidade de ser mais vezes na semana? Jânio Vasconcelos, tenente do Exército Brasileiro. Estamos pensando nessa possibilidade. Boa noite, André. Não gostar do seu programa, só quem não gosta da verdade bem definida. Continue assim, Deus te abençoe. Obrigado, mais uma participação aqui das pessoas. Gosto de ser abençoado, essa expressão Deus te abençoe me deixa muito feliz. Doutor Ari, eu e minha família queremos conhecê-lo pessoalmente. É possível? Assinado o Joaquim. Ele... Então... É possível? Eu estou no fórum todos os dias, na parte da tarde, vocês podem procurar. Ok, depois liga na nossa produção que a gente passa o telefone. Também que é Joaquim, se fosse outro nome, já estava enrolado em casa hoje. Bom, mas vamos pegar aqui uma questão que ainda eu não consegui entender e eu acho que é bom a gente debater, porque o telespectador deve estar pensando igual a gente. Na quinta-feira, o Ministério Público, a Polícia Federal, ela apresentou nomes, né, de pessoas que tinham indícios de envolvimentos. Pensava eu que ali tinha findado o trabalho do Ministério Público, tinha findado o trabalho da Polícia Federal e aqueles nomes apresentados eram os nomes do final da investigação. Para nossa surpresa, a cada dia vem uma conta-gota, vem um novo nome, um novo nome. Para mim, quinta-feira já tinha sido encerrado, já tinha sido oferecido denúncias contra as pessoas, tal, e agora começou no domingo, agora veio aí envolvendo outras pessoas. Doutor Ari, Urias, essas coisas, coloca meio em xeque. Na verdade, até que não, André. Eu não vi essa notícia que você está mencionando, estou tomando conhecimento dela agora, aqui do surgimento de fatos novos, mas para a tranquilidade sua, nossa e dos nossos telespectadores, como diz no futebol, o jogo só termina no fim. Né? Só termina quando acaba. Só termina quando acaba. Embora eu não entenda de futebol, eu sei que o jogo só acaba no final mesmo. As investigações também são assim. Nada impede que no curso do próprio processo penal, depois que o Ministério Público já ofereceu a denúncia, se surgirem fatos novos, faça-se o chamado aditamento à denúncia. É plenamente possível, é uma figura prevista em lei. Com muito mais razão nessa fase agora que ainda é investigatória. Por mais que a Polícia Federal tivesse concluído, ou possa ter concluído o inquérito policial e remetido ao Ministério Público, ao que seja do meu conhecimento, ainda não existe a denúncia. Portanto, estamos numa fase ainda administrativa. E o Ministério Público pode, nesse momento agora, ao invés... Ele tem 3 caminhos, digamos. Quando a polícia conclui o inquérito, que manda para a Justiça, da Justiça volta ao Ministério Público, tem 3 caminhos ao Ministério Público. Quais são esses caminhos? O caminho mais comum seria oferecer a denúncia e requerer ao juiz que processe isso para apurar as responsabilidades, por caso, afinal, condenarem ou absolver as pessoas que estão sendo julgadas. Uma segunda alternativa seria requerer ao juiz mais investigações, requerer que o inquérito volte à polícia para apurar fatos que não estão bem esclarecidos, ouvir outras pessoas, é o que nós chamamos de requerer mais diligências. Ou no extremo absoluto, seria entender que tudo que se passou não apurou nada, que esse fato é atípico, que esse fato não é crime, e requerer ao juiz o arquivamento do inquérito. São esses 3 caminhos possíveis. Urias, na quinta-feira eu pensei que muitas pessoas iam respirar aliviadas. Hoje eu acho que o pessoal... Doceção do rapaz. Porque na quinta-feira, quando foi publicado o nome de todos os indiciados, ou denunciados, ou citados, eu pensei assim, muita gente está respirando tranquilo. Gostando a lista como se fosse um vestibular. Exatamente. Mas só ficou comemorando ao contrário. Domingo agora veio aí mais uma publicação. Como é que fica essa situação, amigo? Ninguém ainda, ou seja, quem passou próximo a Carlos Cachoeira, teve qualquer contato, está terminando nosso tempo. Cuidado. André, eu acho o seguinte, até eu que já fiz uma fezinha no jogo do bicho no portador lá perto onde eu trabalhava em 1980 e pouco, estou correndo o risco de estar nessa lista. Eu não vejo a possibilidade dessa investigação ter encerrado. E aí a gente tem que parar um pouco de hipocrisia aqui. Num programa para trás a gente já disse o seguinte, olha, a polícia não investigou nada que a gente nunca tenha escutado anteriormente aqui em Goiás. E, pelo que a gente escutava, não se chegou a um terço. Ok. Valéria, então, não baixem a guarda, né?
Quem um dia passou próximo ou teve alguma ligação... Quem já sentou no sofá, espere a sua vez. Quem já se banhou nessa cachoeira? Vamos ficar de olho no YouTube, vamos ficar de olho nas redes sociais. Quando menos espera, tá lá você sorrir que está sendo filmado. Né? Já foi. Doutor Ari, é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, sem dúvida alguma. Nada está encerrado. Fatos novos poderão surgir durante, mesmo que o promotor, o procurador da República venha oferecer a denúncia, mesmo que o processo seja quase no final, nada impede que seja feito um aditamento e fatos novos sejam incluídos. Ok. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento, né? Meus cumprimentos, despedidas, né? Valéria Aquino, mais uma vez, obrigado, boa noite, até o próximo domingo. Boa noite, eu quero mandar um beijo e um abraço para o Elson Dias e o Juliano Fontini, grande participação pela turma do Twitter. Um abraço aos colegas e até o próximo domingo. O Abelardo, que a gente combinou de dar um abraço para ele. Um abraço para o nosso prefeito de Umas, que amanhã está completando 81 anos. De emancipação? De emancipação, com grandes festas lá, e o Abelardo, que é o nosso companheiro, nosso amigo aqui. Um abraço para você, prefeito. Okay. Vamos em umas tomar umas e outras? Amigo Urias Júnior, uma boa noite e até o próximo domingo. Eu que agradeço e até o próximo domingo. Obrigado pelo ensinamento, pelas aulas que o senhor tem dado para nós, doutor Ari. Até uma próxima semana que vem a Valéria. E a gente se vê amanhã, né, André? Estamos todos os dias fazendo Jornal Argumento. Doutor Ari, faço das palavras do Urias uma boa noite. Obrigado mais uma vez por engrandecer, enriquecer e trazer, né, para a gente aqui. Às vezes as pessoas temos que ter a capacidade de nos indignar, mas temos que conhecer a lei. A lei é para todos. Então, se a lei beneficia o político corrupto, ladrão, pode te beneficiar também. É isso, conhecendo seus direitos, né, É isso doutor? mesmo. A lei existe para todos e os bandidos pegam carona nas leis, nas falhas das leis. Os malfeitores aproveitam os espaços em branco. Quero aproveitar esse momento, André, para desejar uma boa semana para todos os nossos telespectadores. Desculpe, travei aqui. Boa noite a todos meus colegas aqui de mesa. Desculpe. Especialmente cumprimentar os meus colegas professores da ESUP, e o faço na pessoa da professora Jumária, que sempre assiste o nosso programa e já teceu enormes considerações à sua pessoa, elogios. Então, Jumária, um abraço a você, um abraço aos meus colegas da ESUP. Ok, obrigado, pessoal, né? Parabéns ao doutor Ari, professor da ESUP, você que vai conhecer, fazendo um curso de Direito, aprender com quem tem muita experiência, todos sabem, mas a experiência conta muito. Doutor Ari e toda a equipe lá da ESUP, muito obrigado por nos acompanhar. E chegamos ao final, né? Estamos indo embora, voltaremos no próximo domingo. A todos vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e encontro marcado domingo que vem às 8 da noite. Forte abraço, até lá, tchau. Assista a TV Capital também na internet. Acesse o site e confira toda a programação ao vivo. www.tvcapitalgoiania.com. TV Capital, a imagem de Goiás. Nos momentos mais importantes da sua vida, a Samed sempre esteve ao seu lado. São 37 anos cuidando do que há de mais valioso, a saúde da sua família. Hoje a Samed coloca toda a sua estrutura e tradição em favor da vida. Com o Plano Multisaúde, a Samed atende a todas as especialidades médicas, em convênio com os melhores hospitais. Samed, a vida toda com você. Porque a corrupção dá mais dinheiro. É mais fácil você ser bandido do que você ser policial? É a pessoa que tem a capacidade para resolver, foi eleita para isso, tem recursos para isso e não resolve. Capital Urgente, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na TV Capital. Há mais de 8 anos, a Concremaster é uma empresa especializada em soluções de artefatos de concretos pré-moldados para empresas e pessoas físicas que desejam produtos com qualidade e designs exclusivos. Tubos para a galeria de água pluvial de todos os diâmetros e complementos, além de concregramas e bloquetes, são alguns produtos que a Concremaster pode lhe oferecer. Teremos o maior prazer em atender você, com toda a pontualidade, tecnologia e qualidade que só a Concremaster pode oferecer. Acesse concremaster.com ou ligue
ligue 3595-2024. Concremaster, a melhor opção para a sua construção. Boiadeiro Restaurante e Choperia. Há mais de 35 anos oferecendo qualidade e requinte aos seus clientes, o Boiadeiro apresenta suas novas instalações em um novo endereço na Avenida Mutirão. Capacidade para 500 pessoas, estacionamento com manobrista, almoço por pessoa e por quilo, além de pizzaria. Aos sábados, feijoada com roda de samba. Venha conhecer este novo e diferenciado espaço para saborear deliciosos pratos e desfrutar do mais relaxante ambiente na Avenida Mutirão, acima da Praça do Cigano. Boiadeiro Restaurante e Choperia. Fone 3285-2170. Coleção Outono e Inverno Jean Darro, de tirar o fôlego.